Olá! Hoje a gente mergulha num poder que, olha, talvez esteja bem aqui debaixo do nosso nariz, a respiração consciente. A nossa análise vem do material lá do canal O Despertar da Musculação Consciente. E é interessante porque eles conectam, sabe, sabedoria antiga, Sim. pensa em mestres do Himalaia, prana, nadis, essas coisas. E aí trazem para perto da ciência moderna. Neurociência, citam até o Wim Hof. É uma mistura curiosa, né? Totalmente. E a missão aqui é, entender como essa fonte apresenta a respiração. Quase como uma chave, sabe? Para reprogramar corpo, mente, emoções. Como se fosse um portal mesmo, para um potencial que está lá dentro, meio adormecido. A ideia é que respirar conscientemente pode ser muito mais do que só o básico para sobreviver, né? Aquele automático. Exato. Ok, então, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. É uma perspectiva bem instigante, né? A fonte sugere que a respiração é quase, assim, uma linguagem universal. Uma linguagem... Um código biológico mesmo, que liga o físico ao energético, ao sutil, algo que a ciência, aos poucos, está começando a tentar traduzir, mesmo que use outros nomes, claro. E essa conexão é super importante no material deles. Eles detalham como práticas tipo pranayama, sabe? Aquelas ligadas a acalmar, ativar o sistema parasimpático. Sim. Geram efeitos bem concretos, menos estresse, coração mais equilibrado, clareza mental. Até criatividade. Falam do prana como essa força vital, né? Que flui por milhares de canais, os nadis. Mas assim, como que eles conectam isso que soa tão etéreo, né? Com algo que a gente pode sentir, medir? Então, o fascinante, segundo eles, está justamente aí. Porque, assim, óbvio que não dá para medir nadis com um aparelho hoje em dia. Claro. Mas os resultados dessas práticas de respiração, tipo melhora na imunidade, menos ansiedade, sono melhor. Isso sim é observável e estudado. Entendi. A tese deles é que a respiração consciente funciona meio como um agente de limpeza, sabe? Desses fluxos internos. Aí promove um equilíbrio entre o que a gente vê e o que a gente sente. O visível e o invisível. É uma ponte interessante. Exato. Tentando mapear efeitos fisiológicos a partir de conceitos energéticos bem antigos. E essa ponte vai para lugares ainda mais surpreendentes, né? Porque a fonte não foge de citar exemplos que desafiam um pouco o senso comum. O Wim Hof controlando a própria temperatura, a resposta imune com respiração. Isso até que já é mais conhecido. Sim, bastante divulgado. Mas eles mencionam também relatos antigos de yogis com habilidades tipo diminuir o batimento cardíaco quase a zero ou sobreviverem enterrados. Puxa, parece coisa de filme. Pois é, e a fonte usa esses relatos, sejam literais ou talvez simbólicos, né, para ilustrar o potencial máximo que eles acreditam que a respiração focada pode ter. Caramba! E isso puxa o gancho para a energia Kundalini, descrita como essa reserva de potencial criativo lá na base da coluna, que poderia, segundo essa visão, ser despertada com essa respiração intencional. A fonte meio que lhe sugere que o que a gente chama de impossível talvez seja só o limite do que a gente explorou dentro da gente até agora. E aqueles siddhis de Patanjali, os tais poderes, como a fonte trata isso? É literal ou é mais uma metáfora para superar limites? Olha, a fonte parece deixar um pouco em aberto, sabe? Levanta essa questão, seriam poderes tipo levitar, essas coisas? Ou são mais representações da capacidade humana de ir além da dor, do medo, das limitações que a gente mesmo se impõe? Entendi. O material sugere que talvez a verdadeira mágica, vamos dizer assim, não esteja nesses feitos espetaculares, mas sim na conquista de viver com presença constante. Uma conexão profunda consigo a cada respiração. Essa seria a grande habilidade. Isso me lembrou aquela história que eles usam do Cosmos em Almada. Ele recebe a mensagem respira. Sim. E precisa atravessar um lago escuro encarando os próprios medos, os julgamentos que vê refletidos ali. É uma metáfora forte. E a chave para ele dissolver essas sombras não é lutar contra elas, mas usar o ciclo da respiração consciente. Inspirar, segurar o ar,
expirar. Exato. Aí ele visualiza a tal flor do sopro, os canais de energia internos. É uma imagem bem bonita para o processo interno. Com certeza. E se a gente conectar isso com a ideia geral da fonte, essa narrativa ilustra perfeitamente o ponto central deles. A respiração como esse fio que une corpo e espírito, que permite ter um comando maior sobre a própria realidade interna. Eles chegam a sugerir que estados mais elevados, tipo o nirvana, começam nesse ato tão básico de respirar. Interessante. Até a musculação consciente, que dá nome ao canal, é citada como exemplo. Transformar o exercício físico, que é algo bem concreto, numa meditação ativa, só pelo foco na respiração. Faz sentido. Então, o que a gente tira disso tudo? A mensagem principal parece ser um convite, para a gente ver a respiração não só como automática, Isso. mas como uma ferramenta ativa mesmo, que está sempre ali disponível para cultivar presença, bem-estar. A fonte até propõe desafios práticos, tipo 20 minutos por dia por 40 dias. Reforçando aquela ideia de que saber não adianta muito sem fazer, né? O conhecimento precisa de ação. Exatamente. E isso deixa a gente com uma provocação final, acho, inspirada na fonte. E se o maior poder, na verdade, não for fazer coisas extraordinárias, mas sim a capacidade de escolher, a cada momento, tratar a respiração não como um piloto automático, mas como um ato consciente de conexão? Que mudanças, pequenas ou grandes, poderiam surgir no dia a dia só por respirar com mais intenção, mais presença? Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente.